E depois do empate contra o Grêmio na Vila Belmiro, nesta quarta-feira, o Santos já se representou no dia de hoje, quinta-feira, já pensando no jogo contra o Ceará, lá no Castelão, domingo, às 20 horas e 30 minutos, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tempo vai passando, as rodadas também vão se acabando. A cada semana é uma a menos, ou como foi essa semana, que vai ser duas a menos. Então, o Santos tem que abrir do olho, porque o Vitória venceu. Agora, já são 3 pontos de diferença pelo Santos. É claro que o Santos tem um jogo a menos que o Vitória. O Santos tem 24 jogos e o Vitória tem 25 jogos. Mas é aquela história que eu costumo falar. O, o atleta, estando correndo com a distância de 5 metros na frente do segundo colocado, ele está mais tranquilo do que o outro está pisando no calcanhar dele ali, incomodando ele. É o caso do Santos aí. É bom ganhar jogos, porque apenas só empatar, se a gente soubesse que fosse empatar todas até o final, de repente poderia ter a chance de escapar ainda, de escapar, só com os empates. Mas a gente sabe que às vezes tem aqueles traiçoeiros no meio que eles se tornam em derrota, como algumas podem se transformar também em vitória. Mas é claro que isso aí é só uma bobagem que a gente fala, porque você tem que entrar em campo pensando na vitória. E ontem, a maioria dos torcedores do Santos estava assim, pensando e confiante numa vitória dentro da Vila Belmiro, coisa que não aconteceu. Os jogadores que jogaram ontem 45 minutos ou mais, fizeram apenas aquelas atividades regenerativas que o Santos faz, e aqueles que não jogaram ou jogaram só um pouquinho, aqueles lá fizeram um treino tático, é o Vojvoda tentando achar esse Santos melhor o quanto for. Antes de tudo que a gente está esperando pela frente, é bem melhor, porque deixa o torcedor do Santos um pouco mais tranquilo, porque às vezes vai dando um desespero. Ontem, eu, o Nel, o Antônio lá de Santa Bárbara, a gente falando, o Antônio acho que ele encheu o celular dele. Ele vai ter que descarregar hoje, porque a cada 10 segundos ele fala uma frase. Ele fala isso, ele fala aquilo, ele fala que o time é ruim, ele fala, a hora que fez o gol, ele falou que o time era bom, esse time é bom, mas é o Antônio lá de Santa Bárbara. Meu Deus do céu, se pegar o telefone dele hoje, eu acredito que dá para mim chegar lá em Americana, puxando as mensagens dele. Vai falar assim para o outro lado, vai cornetar assim para o outro lado. Meu Deus do céu, tá louco. E o Vinícius Vira, eu ia falar ontem, também nem falei. Tem muitas coisas que a gente quer falar, mas o tempo passa rapidinho aqui, não dá nem para a gente falar direito. Mas o Vinícius Vira renovou o contrato dele com o Santos até 31/8/2028. Já imaginou o Santos em 2028 numa Libertadores, o Vinícius Vira titularíssimo do Santos na lateral esquerda e o Santos numa semifinal de Libertadores e o contrato do Vinícius Vira vencendo no dia 31/8/2028? É para acabar com o Piqui de Goiás, né? Por que não faz esses contratos até o final da temporada? Até o final, até o dia 31 de dezembro. Não ficaria mais legal? Não ficaria bem mais interessante para o jogador e talvez para o clube também? São umas coisas que não dá para você entender. Eu não entendo isso daí. É contrato terminando em julho, contrato terminando em junho, em agosto, não dá para você entender. Não dá para você entender. Mas, pelo menos, é um garoto de muito potencial que tem o Santos ali. O Santos está bem servido ali pelas laterais, pela lateral esquerda, claro, pela lateral esquerda, entenda, porque na lateral direita parece que continua a mesma coisa. E o JP Sherman nem no banco fica. Meu Deus do céu. Ai, meu pai, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Meninos da Vila, a marca Meninos da Vila. Parece que está sobrando só o carimbo dos Meninos da Vila. Porque jogar, não. Tem que ser os velhinhos. Tem que contratar, tem que buscar de fora para jogar. Esses são bons. Ali de dentro, ali, os meninos não servem mais para o Santos. E o Robinho Júnior ontem mostrou que os meninos da Vila ainda estão ativos. Estão ativos ainda os meninos da Vila, mas tem que pôr para jogar.
tem que pôr eles para jogar, porque senão, qual o futuro do Santos aí para frente? Será que é esses contratados que estão vindo, aqueles que estão ficando no banco lá, tem uma panela lá no banco lá, meu Deus, contratando, e eu já vi pessoas falando que o Banco do Santos é fraco. O Banco do Santos é fraco. Eu também concordo. Contratou um monte agora esses dias atrás e estão reclamando que o Banco do Santos é fraco. É por isso que eu sempre falo aqui. Às vezes, se buscar algum ou alguns canelinha de pardais lá para fora, de repente põe uns meninos para jogar. Põe uns meninos para jogar. Não tenha medo. Põe eles para jogar. De repente, no meio de 2, 3, 4 experientes ali, de repente, eles vão agradar? Por que não? Não tem medo? Essa é a história do Santos. Essa é a história do Santos. Agora, às vezes, parece que só ficou a marca dos meninos da Vila. Parece que só ficou o carimbo. Você pega o Santos hoje, você não vê um menino no Santos. Vimos ontem no final do jogo o Robinho Júnior e o Souza que entrou lá no finalzinho. Mas é umas coisas que não dá para você entender. Portanto, o Vinícius Lira, com contrato renovado até dia 31/8/2028. Muito bom esse menino, muito bom. Eu acredito que vai ser um futuro muito bom ali para o Santos. Que tem o Souza também, mas é aquela história, põe para jogar, porque se eles não vão ajudar o Santos dentro de campo, porque tem o Escobar, que é o caneludinho, como eu sempre falo, todo treinador gosta de ter, mas ontem talvez eu gostaria de ter o Souza no time, ontem, no jogo contra o Grêmio. É um pensamento meu, mas é claro que algum vai ter que sair, mas você tem que pôr para jogar, para poder, ao menos, pegar um pouquinho a mais, porque senão fica muito escondido. Senão fica muito escondido. É como eu estou falando aqui, fica só o carimbo. Tem que pôr para jogar. É por isso que às vezes, eu não concordo com muitas coisas quando fala de contratações do Santos. Eu me arrepio quando essa janela abre. Eu fico todo arrepiado. Eu fico todo arrepiado, porque dá medo de certas contratações. E o Santos ali, não sei, parece que gosta de contratar. Parece que anda gostando mesmo de contratar. Ó, vou falar um pouquinho do jogo de ontem. E ontem também ontem eu fiz meu vídeo, mas eu vou confessar para vocês aí no YouTube, está com bastante visualização. Eu falei assim, acho que esse vídeo aqui não tem nem sentido, porque você já está irritado já com meia-noite, já acabando um jogo tenso, um jogo que você parece chuta o sofá, você fica até chutando o sofá para ver se vai, se vai, se vai. Ainda no final, ainda deu até aquele pouquinho de emoção lá, bola na trave, gol perdido, pênalti que o Santos pediu, que para mim não foi, gol que o árbitro deu, e aquela coisa toda, e chegou no final, ainda deu até aquele pouquinho de emoção. Mas olha, eu não gostei do Santos ontem. Eu ouvindo hoje muitos canais aí, para uns gostou, para outros não gostou, mas eu não gostei muito, não. Eu não gostei do Santos ontem. O Santos começou até bem, chutando umas bolas de fora da área ali, tentando levar um perigo para o Grêmio, mas se a gente parar e analisar, depois daquele gol, que para uns é mal anulado, para outros foi bem anulado, ó, eu vou falar uma coisa, eu vou ficar em cima do muro, porque para mim, se o árbitro tivesse dado um gol, eu entenderia. Tranquilo. Se o árbitro tivesse dado o gol para o Grêmio, eu ia entender. Foi uma decisão do árbitro, ele foi lá e deu o gol, para mim não ia estar nada diferente. Ele anulou o gol, para mim, também, eu acredito que foi na opinião dele. Porque eu só penso assim, se aquela bola tivesse batido na mão de um jogador do Santos dentro da área, era pênalti. O árbitro ia no VAR e ia dar pênalti. Como bateu na mão do jogador do Grêmio, e se a gente analisar também, aquela mãozinha que a bola bateu na mão do jogador do Grêmio, ela atrapalhou o Luan Pérez. Ela atrapalhou o Luan Pérez.
Talvez o Luan Pérez dominava aquela bola, como a bola bateu na mão do rapaz e saiu do Luan Pérez. Então, dos dois lados. Se o juiz tivesse marcado, dado o gol, eu ia entender, e como ele anulou, também eu vou entender também, porque eu levo desse lado aí. Se bate, se bate na mão do zagueiro, o árbitro ia lá no VAR, ele ia dar pênalti. Então, toca o barco para frente. Feliz foi para o Santos ainda que foi anulado. Depois de tantos erros também que teve para o Santos, pelo menos teve esse daí, que para que eles vão dizer que o Santos foi ajudado. Mas cada um vai interpretar do jeito que achar melhor. Mas é um lance que foi uma interpretação do árbitro, para mim, segue o jogo. Mas aí, depois desse lance aí, o Santos morreu em campo. O Santos terminou o primeiro tempo ridículo dentro de campo. O Santos terminou o primeiro tempo ridículo dentro de campo. Eu não gostei. Depois daquele gol lá, parece que o negócio, o Santos foi assim, ó. O Santos foi assim. Aí veio o segundo tempo. Aquele segundo tempo começou morno também, e de repente o Grêmio foi lá numa outra, como se diz, outro cochilo da defesa do Santos, gol do Grêmio, 1-0. E aí o jogo. Aí parece que o Santos ficou meio que molão dentro de campo. Ainda bem que o Bilal não estava dentro de campo, porque o Santos parece que ficou molão dentro de campo. E aí foi ali, nas alturas ali de quê? De 35, 37 minutos, que o Santos começou a ver o tempo passar e ver a chance diminuindo do Santos empatar ou tentar até virar o jogo. Aí foi aonde que o Santos começou a dar aquele sufoco, mas aquele sufoco ali de vontade de buscar o resultado. Nada de tanta jogada trabalhada para um lado e para o outro. Mas o Santos começou a ir para cima e aí virou todo aquele repeteco lá, onde teve até a mão do Wagner Palha lá. Para mim, não foi pênalti aquilo lá, não pode dar um pênalti. Aquele lá não pode dar um pênalti, o cara dá uma bica daquela lá na frente do rapaz e ele quase com a mão apoiada no chão. Aquele lá sim. Para mim, não pode nem dar pênalti. Mas aí começou todo aquele sufoco, aí veio aquelas bolas na trave, aí aquilo já começa a preocupar você, porque, porra, a bola não entra, como eu disse ainda para o Nel hoje. A gente sabe que o Santos não tá na formação certa do Santos ainda. A gente acredita que o Santos vai evoluir mais, mas dizem que o futebol não tem sorte, mas às vezes tem sorte sim, ou às vezes tem um pouquinho de azar também, porque começa aquela bola do jeito que ela pingou na trave, bateu no travessão, ficou em cima da linha, porra, e a bola não entra? Aí vai me dizer que isso aí é o quê? É falta de jogador ser bom? O cara chutou a bola. Então tem umas coisas que a gente fica meio indeciso. Não tem sorte? Às vezes tem sim. Às vezes tem sorte sim, às vezes tem o azar também. E foi o que aconteceu com o Santos ontem. E eu poderia dizer aqui que no final ainda deu sorte ainda do Zé Rafael chutar aquela bola, bater no travessão e o Lautaro ali, né, como a gente costuma falar, tirei no golpe de vista. E o Lautaro, no golpe de vista, meteu a cabeça na bola e meteu para o fundo do gol. Porque aquela bola ali também, do jeito que ela veio em cima dele ali, ele poderia ter até errado aquilo ali, ou de repente cabecear ou errar a cabeçada, porque a bola veio em cima dele rapidinho. Então, a gente fala que pode ter sido até sorte, porque depois teve azar também. Porque a vitória do Santos teve no pé do Robinho. Teve no pé do Robinho, quando ele chutou a bola e a bola bateu no zagueiro e saiu para escanteio. Aquela bola ia dentro do gol, se aquele zagueiro não enfia aquele buchão dele na frente daquela bola lá. Então, umas coisas que às vezes a gente fica preocupado, sim, fica preocupado, porque eu venho até falando, se pudesse terminar o campeonato hoje e o sexto lugar, eu acredito que a torcida do Santos poderia comemorar muito, sim, esse sexto lugar. Que se vire Libertadores, que se vire Sul-Americana, que se vire o que tiver pela frente, mas que pelo menos acabava esse sufoco terrível, terrível que o Santos se meteu. Tudo isso uma falta de programação lá no início do ano. Quer falar, quer não, mas a verdade é uma só. Os treinadores que o Santos arrumou, olha, de 2021 para cá, passou uns treinadores no Santos que, meu Deus do céu, dá, dá, dá tristeza até de você ficar pensando. Não combina com o Santos, não combina com o Santos. Talvez o que mais combinou foi o Diniz, mas o Diniz também foi duro. Talvez tivesse deixado ele lá, talvez o Santos não estava passando por isso que passa hoje. Mas
demora muito tempo para ele encaixar alguma coisa e depois também, depois que encaixa, para desencaixar também é rapidinho também. Mas é duro, é duro. Agora, ontem no jogo, eu acredito que o Vojvoda foi mal. Eu acredito, assim, na minha opinião, que o Vojvoda foi mal. Porque quando começou o jogo ali, com acho que uns 5, 6 minutos, 7 minutos, eu disse ainda para o Nel e disse lá para o Antônio. Eu falei assim, o Vojvoda ele tinha que tirar os dois laterais e colocar o Igor Vinícius e colocar o Souza. Porque eu vinha falando para eles, falei acho que umas 4 vezes ali no nosso bate-papo no WhatsApp. Coloca o Souza, coloca o Igor Vinícius. Por quê? O Escobar não apoia. O Mike, olha, fizeram uma campanha danada para o Mike vir para o Santos. E o Mike? E o Mike? Santos está contra. Não vai vir o Mike. Agora tem lateral. Agora tem lateral. Olha, o Mike está sendo uma decepção no Santos, hein? Ainda não vi um jogo muito interessante do Mike. Eu vi um jogo razoável dele contra o São Paulo. Acho que contra o São Paulo. Mas o Mike está deixando a desejar. E o Igor Vinícius, vamos ver, porque também é uma aposta que a torcida do São Paulo chumbava ele direto lá. Mas vamos aguardar aí para ver agora o que o Vojvoda vai fazer para o jogo contra o Ceará. Se vai mais ou menos o mesmo time ou se ele vai dar uma mexidinha de leve de um lado, do outro. Vamos ver, porque vai precisar. Agora, uma outra coisinha também. O Robinho Júnior entrou muito bem ontem. Então eu gosto quando vejo esses meninos quando entram no time do Santos. Me recorda muita coisa boa, muita coisa boa. Esses meninos não têm medo de chutar para gol, eles não têm vergonha de correr dentro de campo, eles não se acanham de dar um drible no adversário. Olha, é uma festa quando é os meninos da Vila num jogo tão interessante que poderia ter sido esse jogo de ontem, talvez com a vitória do Santos, e de repente com aquele gol do Robinho Júnior no final do jogo, quando o cara meteu aquele barrigão na frente e tirou aquela bola. Poderia ter sido o gol da vitória do Santos, mas ele entrou muito bem ontem. Robinho Júnior entrou muito bem no jogo, não teve vergonha de ser feliz dentro da Vila Belmiro. E é isso que eu cobro. Por que não põe os meninos para jogar? Por que não põe os meninos para jogar? Agora nós temos o figurante lá no banco de reserva, o Ian, que todo jogo está lá no banco de reserva e não põe o menino para jogar. Ontem, para mim, ontem era o dia de ter posto o Ian jogar quando entrou o Rincon. Não era para ter entrado o Tomás Rincon, era para ter entrado o Ian. Põe o Ian naquele time. Não tenha medo de ser feliz, Vojvoda. Não tenha medo de ser feliz. Põe os meninos para jogar e eles também dão conta. Porque a gente às vezes vê canelinha de pardal também, pelo amor de Deus. Dá uma tristeza às vezes saber que é a camisa do Santos está sendo usada ali. Mas a gente torce porque a gente torce para o Santos, a gente gosta, a gente é santista e torce para aqueles que vão ali para ajudar o Santos ou de repente para tentar ajudar o Santos. Vamos aguardar e esperar agora, porque agora vem o jogo contra o Ceará. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Para muitos já estão pedindo o Robinho Júnior de titular contra o Ceará. Olha, talvez não. Deixa no banco. Deixa no banco. Vamos devagar. Vamos devagar. Deixa ele no banco. Deixa ele ficar com vontade de entrar no segundo tempo. Aí, quando chegar no segundo tempo, aí você põe para jogar. Mas vamos devagar. Não vamos com muita sede do apote, não. Porque ali no Santos a gente sabe que tem muitos e muitos vasos Neymar. E esses caras, às vezes, para eles destruir, é rapidinho. Então, é melhor ir com calma. Vamos devagar com o menino, porque a gente sabe que ele tem muito potencial. Uma pena que o Santos, às vezes, não sabe usar esses potenciais dos meninos que aparecem ali na Vila e logo despista embora. Vamos esperar que a história do Robinho Júnior seja diferente ali no Santos. Mas gostei muito do jeito que ele entrou em campo. Livre, solto, batendo escanteio. E se tivesse uma falta ali, é perigoso que ele falasse assim, deixa que eu cobro. E aí tá certo, eu também concordo. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.